segunda teleconferência da capacitação básica em defesa civil. Neste terceiro e último bloco, vamos falar de gestão e redução de riscos de desastres. Continue participando pelo e-mail tutoria@cepedcursos.ufsc.br ou com ligação gratuita para o 0800 644 6106. Antes de passarmos para as questões com o Coronel Alexandre e o Major Márcio, vamos mostrar aqui o Cristiano Hecker, do diretor do Departamento de Articulação e Gestão da SEDEC. Trouxe aqui, né, não vai ser sorteado entre os participantes, mas está aqui para a gente conhecer o famoso cartão, né, que é dado aí pelo governo federal para atuação em sistemas de crédito. Frente e verso aqui, né, para todo mundo conhecer o cartão que vem do governo federal. E o Cristiano também já nos trouxe este manual de convênios, caderno de orientações, que está disponível pelo defesacivil.gov.br e que justamente orienta como proceder para estabelecer convênios, né? É só entrar no defesacivil.gov.br e você pode receber este caderno explicativo. E acompanha ainda o que o Cristiano nos passou aqui, esta cartilha, que disponível também através do defesacivil.gov.br. Material realmente não falta. O que falta é você tomar a iniciativa e ir em busca, porque está todo mundo esperando por você. Muito bem. Coronel Alexandre Lucas e o Major Márcio, há uma tendência em acreditar que os sistemas de monitoramento e alerta devem ser estabelecidos a partir de sofisticados instrumentos tecnológicos, que é o que falávamos há pouco no final do bloco. É claro que a tecnologia pode ajudar, mas não é o fundamental. O fundamental é mesmo o envolvimento de todas as pessoas. É correto esse raciocínio? Muito correto. Hoje, você tem... a maioria das cidades, a grande maioria das cidades, são cidades pequenas, que não têm acesso a recursos, por exemplo, como um radar meteorológico. Então, a defesa civil ela tem que ser algo que compartilha informações, que compartilhe tecnologias. Então, Belo Horizonte instalou agora, Minas Gerais instalou agora um radar meteorológico que vai poder dar informação para mais de 200 quilômetros em volta da cidade. Quantos municípios mais ou menos? Eu acredito que deve atender aí uns 200 municípios em volta de Belo Horizonte. Então esse coordenador ele já vai ter acesso a uma tecnologia mais sofisticada. Mas aquele que mora longe, em uma cidade pequena, lá no Vale de Jequitinhonha, ele pode usar as orientações de acesso ao computador dos sistemas, por exemplo, de meteorologia, e a partir daí emitir alertas para a comunidade. E ensinar a comunidade, sobretudo, a perceber os fenômenos da natureza. Então, quando o rio começa a subir, as pessoas já têm que ter os comportamentos já completamente absorvidos para adotarem. E também é importante você entender que a falta de tecnologia, ela não impede que as pessoas que conhecem o clima, conhecem a região, possam tomar providências para evitar os desastres, principalmente os climatológicos. Que é mais fácil até de ficar monitorando, né, através da cultura dos antigos, como o senhor mesmo falou há pouco também, de mapear as maiores enchentes e ver quando o risco começa a se aproximar, já é hora de dar o sinal de alarme, né? Muito bem. tutoria@cepedcursos.ufsc.br. De Teresópolis, o Ubiraci pergunta e já está sendo respondido aqui. É possível adquirir veículos para resposta com o cartão de pagamento? Esse cartão que acabamos de mostrar, e a resposta já está aqui. Adquirir veículos com o cartão não é possível. Entretanto, a Defesa Civil Nacional já está negociando junto ao BNDES uma linha de financiamento para estruturação das defesas civis locais e que vai contemplar esse tipo de aquisição. O que é possível adquirir com o cartão, Major? O Coronel Lucas já tinha feito também esse comentário, que são materiais necessários para socorro, assistência e reabilitação do cenário de desastres. Colchão, cobertor, água, comida, tudo isso é possível comprar. Aluguel de máquinas, contratação de serviços,
Isso se deve ao atendimento do desastre. Por isso é utilizado o cartão. As outras aquisições são normalmente por convênio ou até mesmo por o governo federal adquirir e repassa aos municípios. Então, o cartão ele visa atendimento à emergência. Por isso o veículo não seria possível, tendo em vista que para adquirir um veículo leva tempo, precisa de uma licitação. Eu quero lembrar... Mas a locação de veículo é possível. Pode. Caminhão, por exemplo, máquinas, tratores, você pode fazer contratação de serviço. Por isso que a gente lembra que o cartão ele é para uma utilização emergencial. Ele não é algo que você vai ter disponível. Capitalizar. Isso. Você não tem uma cota no cartão, não é cartão corporativo, é um cartão de pagamento de defesa civil. Muito bem. tutoria@cepedcursos.ufsc.br do Josinei, de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Para decretar situação de emergência, é necessário que os danos e prejuízos se aproximem de 3% do PIB do município? Não sabia. Eu nunca ouvi essa informação. Olha, na realidade, não dá para quantificar. Eu gosto muito de ser prático. A decretação de situação de emergência, ela justifica quando o município precisa acelerar os processos de resposta, os processos administrativos, ou seja, há determinadas gastos que precisam ser feitos sem licitação por causa da demora. Também, quando a capacidade do município, de resposta foi afetada e ela precisa que o Estado e que a União prestem o socorro. Então, eu não gosto muito de ficar preso a essa questão da matemática, porque você vai pegar, por exemplo, cidade. Em Minas Gerais tem uma cidade que chama Serra da Saudade, que tem 890 habitantes. E vive de FPM, de Fundo de Participação de Município. Então, o PIB dele é muito pequenininho. Qualquer coisa que acontecer, daria para decretar a situação de emergência se fosse olhar essa questão de percentual de PIB. E qual é o critério, então, para decretar uma situação? Existe uma regra definida pelo material didático da Defesa Civil que ele vai variar, se eu não estou equivocado, de 5% até 10% do PIB. Mas como o coronel falou, eu também sou bastante prático, nós temos que ver a necessidade momentânea decorrente do desastre. Então, se você tem a ocorrência de um desastre, uma chuva intensa, como aconteceu em Minas Gerais, que precisa se reabilitar, fazer com que a cidade volte a funcionar de maneira adequada, garantindo os serviços essenciais da comunidade, e para isso você tem procedimentos que são necessários e a legislação impede, a decretação de situação de emergência é um facilitador. Cuidado em banalizar o decreto de situação de emergência e o estado de calamidade pública. As pessoas não pararam para ver o que tem de consequência decorrente do decreto de situação de emergência. Só para lembrar, o decreto de situação de emergência pode dar o direito ao contribuinte de pedir a isenção de impostos. Por exemplo, IPTU. Liberar o FGTS. Liberar o FGTS. E essas questões são muito sérias, porque você pode, no afã de resolver um problema pequeno, quebrar um município. Vamos usar aí o município de Minas Gerais, com 800 habitantes, um desastre que coloque todo o território do município, a comunidade decide entrar na justiça e pedir a isenção de impostos. Ele quebra o município, ele não vai conseguir funcionar. Então, não pode se banalizar, porque essa ação de decretação ou de situação de emergência ou calamidade pública tem efeitos legais que, por vezes, pode ser prejudicial ao próprio município. Agora, a gente também não pode supervalorizar a situação de emergência. Você vê, por exemplo, que a lei eleitoral, ela estabelece que a partir de 1º de janeiro do próximo ano, você não pode distribuir uma cesta básica para uma família que precise, a não ser que tenha um decreto de situação de emergência ou calamidade pública. Aí você imagina que essas famílias aqui de Santa Catarina que sofreram ontem, 10 famílias que precisaram ser retiradas e que precisam dormir, elas precisam de colchão, precisam de cobertores, elas precisam de comer, precisam de cesta básica. E o município, se fosse a partir de 1º de janeiro, não poderia dar, a não ser que tivesse um decreto de situação de emergência. Que um desastre daqui de pequena monta não é 3% do PIB, não. É nada. Então, é um equívoco também supervalorizar a situação de emergência para determinados atos. Eu não posso assistir 10 famílias que estão em situação precária por causa de um desastre, porque é ano eleitoral e precisa de um decreto de situação de emergência.
Para clarear definitivamente, quando é que pode fazer um decreto de situação de emergência ou é só evolui para a calamidade pública? Quando que é possível fazer isso? Olha, o decreto de situação de emergência é possível fazer quando a Defesa Civil detecta um problema decorrente de um desastre que compromete o funcionamento da cidade, que é superável pela comunidade, mas precisa de ações emergenciais rápidas e efetivas. Diante disso, a CONDEC pode orientar o prefeito, que é o detentor do poder público, em decretar a situação de emergência. E esse decreto ele pode ficar somente no âmbito municipal. Ele não é necessário, se assim entender o poder público municipal, remeter ao Estado ou à União. Porque a partir do momento que ele decreta, ele passa a ter validade legal dentro do território do município e terá efeito dentro do município. É legal a dispensa de licitação mesmo, sem mandar para Brasília, para a Defesa Nacional, ou mandar para o Estado. Ele tem validade. Então, é um ato jurídico. A decretação nada mais é do que um ato jurídico para garantir a efetividade do serviço do município para devolver uma condição de normalidade. E quando supera essa capacidade do município, e aí tem uma palavra que tem sido usada nas perguntas que não é intervenção federal e nem intervenção estadual. O Estado e a União, eles fazem, na verdade, um apoio. No caso do município, não há intervenção. Houve casos aqui em 2008, o Coronel Lucas, que nos ajudou muito aqui em Santa Catarina em 2008, ele veio para cá trabalhar. Há casos em municípios catarinenses que em 2008, por conta do prefeito não ter condições emocionais e nem administrativas por conta do desastre, nós intervimos sim, assumimos a administração do município até que as condições voltassem o mais próximo da normalidade e ele devolver a condição de governabilidade. Então, aí sim se decreta uma calamidade pública. Mas não há uma intervenção, há um suporte, tanto do Poder Público Estadual, do Poder Público Federal, e o município, mesmo calamidade pública, continua sob a administração do Poder Público eleito democraticamente pelo povo do município. Então, resumidamente, se eu entendi bem, situação de emergência é quando o próprio município, com suas pernas, seus recursos, pode dar conta da situação. E calamidade pública é quando vai necessitar de muito mais aporte de recursos. Na realidade, para esclarecer mesmo, é o seguinte, a calamidade pública é quando todos os serviços da cidade entram em colapso. E aí não há a menor condição da cidade funcionar por suas próprias pernas. Aí é calamidade pública. Agora, a situação de emergência, mesmo que o município precise de apoio do Estado ou da União, ele tem que decretar a situação de emergência. Ainda que alguns dos seus serviços estejam funcionando, ainda que ele tenha uma certa capacidade de resposta, agora a calamidade pública é realmente quando está esgotada essa capacidade de resposta e todos os serviços estão em colapso. Segundo a teleconferência da capacitação básica em defesa civil. Vamos falar um pouco mais, aliás, porque o Coronel Alexandre já tocou no assunto no bloco passado. O CONDEC, ele deve ser levado a um status em que ele tenha condições de dialogar com os diversos poderes públicos, né? Até para facilitar o seu desempenho em caso de necessidade. Como é que a gente pode construir, definir esse caráter do CONDEC? Pegando o moço da Defesa Civil, apresentando para cada secretário, usando um colete identificativo? Como é que a gente pode construir esse status de poder deliberativo do CONDEC? Olha, primeiro, os prefeitos têm que se conscientizar que o coordenador municipal de defesa civil é um agente de coordenação de todos os órgãos. Na questão do desastre, ele não faz intervenção política nem intervenção administrativa, mas quando acontece o desastre, e nas questões relativas à prevenção, ele tem sim um papel fundamental de ser a voz do prefeito na consecução de aspectos preventivos e de resposta. E aí o prefeito tem que imbuir esse coordenador dessa autoridade. É uma delegação de autoridade, realmente é um fortalecimento de autoridade. Uma das questões que eu acho fundamental é a visibilidade institucional. E isso a gente faz com o colete. A gente já discutiu isso muito, mas isso é uma coisa que nós plantamos no Brasil em 2007, com a criação do Conselho Nacional dos Gestores de Defesa Civil dos Estados, do qual o Márcio é o presidente, que Defesa Civil tem que usar colete, porque quando você vai na área de risco, as pessoas têm que ver que a Defesa Civil está ali.
De longe, se você vai com roupa comum, as pessoas falam assim, não, teve um pessoal aí ontem, mas quando vai com o colete, a Defesa Civil esteve lá. As pessoas que estão se importando com o sofrimento, com os riscos, com os problemas da comunidade, essas pessoas estiveram lá. Então, visibilidade institucional é muito importante, delegação de autoridade, investimento de autoridade é importante. Agora, é muito também importante que o perfil da pessoa do coordenador, o perfil profissional, seja uma pessoa articuladora, humilde, seja uma pessoa que tenha paciência, que saiba, seja agregadora, tem que ser agregador, não pode ser vaidoso. Sem síndrome do herói. Exatamente. Ela tem que ser uma pessoa agregadora, sobretudo, que prega a unidade, que não quer intervir em lugar nenhum que não seja da competência dela. Então, são essas três coisas que eu acho importantes. Visibilidade institucional, investimento de autoridade e um perfil correto para você nomear como coordenador. Bom, o coronel falou que nós instituímos o colete e as pessoas já estão se perguntando, os nossos colegas de defesa, por que o Márcio não está de colete? Verdade, coronel, essa foi uma falha minha não trazer meu colete. Ele já foi sorteado, a gente vai sortear depois esse daqui. E tem um detalhe curioso. Percebam que o coronel Lucas não só está usando colete, como a gravata dele tem as cores de defesa civil. É algo que nós também trabalhamos isso, né, coronel? Verdade. Mas dizer o seguinte, olha, o que eu vejo de importante é ter essa habilidade de não intervir nos outros órgãos, mas ter a capacidade de fazer com que eles venham a contribuir. Isso é muito importante. É tão importante quanto você ser um bom administrador, é ter a habilidade comportamental de trazer a todos a contribuir. Por isso que a gente fala tanto em sistema. E fugir da ânsia de ser, e aí o Silvio tem colocado muito bem, de ser o herói. A Defesa Civil, por vezes, principalmente do Estado, ela não precisa estar no local do desastre. A estadual não precisa. Porque a Defesa Civil Estadual ela é um órgão de coordenação de maior escala. O município, sim, é mais próximo. Mas nós temos que fugir da tentação de colocar bota e entrar no local alagado. Você tem que fazer parte da solução e não do problema. E, por vezes, vimos alguns coordenadores que têm a necessidade de ir dentro do local alagado, onde há o deslizamento. Nós temos setores do poder público que têm responsabilidade. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros. É um órgão que é fundamental para toda a atividade de defesa civil. E ele tem uma atribuição de socorro, de resgate. Ele sim tem que estar no local apropriado. Você tem que entender que há um ciclo que você tem que obedecer. Quando há um desastre, tem quem faça o resgate. E se nós formos acompanhar o processo, na hora que você tira essa pessoa de uma situação de risco, essa pessoa precisa ser assistida. Ou por tratamento psicológico, tratamento médico, tem que ser levado ao hospital. Em seguida, ele sai do hospital, ele precisa ter um acompanhamento psicológico. A família do afetado é uma vítima. Abrigo. Então, há uma complexidade muito grande da administração de desastre. Há uma complexidade muito grande da gestão. E quando o coordenador procura ir para o local do desastre, ele não passa a coordenar e passa a ser mais um executor. E isso não é uma atividade correta de defesa civil. Então é isso que a gente pede, que fujam dessa tentação de estar no local. A gente chama de área quente, onde o problema está estabelecido. E também ter a humildade de, quando precisar, pedir socorro, pedir ajuda. E aí eu vou aproveitar, Silvio, para fazer Em 2008, Santa Catarina teve, para nós, aqui o maior desastre da história. O Katrina. Não, depois disso. Foi enchente em 2008. Ah, sim. Onde morreram 135 pessoas. E eu me lembro bem que o governador da época nos fez uma pergunta dizendo: o que mais precisa para administrar bem esse desastre? E à época, eu estava à frente da Defesa Civil, eu pedi ao governador: eu preciso de ajuda de pessoas competentes e de outros estados. E aí eu tive a coragem de convidar e de pedir ao governador de convidar... As cenas da enchente de 2008. E nessa época nós convidamos o capitão, hoje major, Fernando, do Rio Grande do Sul, coronel Lucas, coronel Reinaldo, do Rio Grande do Distrito Federal, e vários outros profissionais, para vir conosco colaborar na gestão daquele desastre. E aí o que peço a todos os coordenadores municipais: não tenham vergonha e nem medo de pedir ajuda ou auxílio. A nossa responsabilidade é de garantir a vida das pessoas, a integridade física das pessoas. E isso é muita responsabilidade. Então, às vezes, nós não conseguimos nem medir o quanto ajudamos,
mas sabemos que ajudamos. E isso é o suficiente. Então, o coordenador de defesa civil, ele tem qualidades que são primordiais. É ter a capacidade de saber quando as suas limitações, nós temos que ter a responsabilidade de não correr risco, ou não colocar pessoas em risco. Por isso eu chamo a atenção para essa habilidade. Muito bem. Estamos quase chegando ao final da nossa teleconferência, segunda teleconferência de capacitação básica em defesa civil. A pergunta do José Santos: gostaria de saber se a área de risco são somente localizados em morros e beira-mar. O coronel acho que já respondeu. Não. Para cada desastre você tem uma área de risco. Existe um desastre no CODAR, no Código de Desastres do Brasil, chama formiga saúva, por exemplo. Em virtude do desmatamento, há uma proliferação desses insetos, né? E isso torna um problema na comunidade. Isso é uma área de risco. Local de desmatamento que tem essa formiga passa a ser um local de risco que tem que ser monitorado. Agora, toda a área em volta de córregos e rios é área de risco de inundação. Toda a área de morros que estão descobertos é área de risco de deslizamento, que são os desastres mais comuns. Mas para cada desastre, por exemplo, as grandes rodovias são área de risco de derramamento de produtos perigosos. Você tem que mapeá-las e você tem que fazer planos de contingência para o atendimento, principalmente naquelas que dão na beirada dos sistemas de abastecimento de água, por exemplo. São 153 riscos possíveis. Exatamente, são 153 desastres, alguns queda de meteorito, são muito pouco prováveis. Mas, por exemplo, fluxo desordenado de trânsito é um desastre previsto no CODAR. E em Belo Horizonte, São Paulo, nas grandes cidades, graças a Deus em Florianópolis não tem isso, mas nós temos áreas que, se parar o trânsito, em função de chuva com semáforo queimado, para a cidade inteira. Coronel, aqui em Florianópolis também está assim, lamentavelmente. Hoje a grande discussão em Florianópolis é justamente a mobilidade urbana. E essa questão de mobilidade, eu quero aproveitar esse parênteses, ela é fundamental. A minha experiência agora em Defesa Civil Municipal me indica que uma das principais respostas que nós temos que dar nos desastres é a questão da mobilidade. Porque se o trânsito não fluir, o bombeiro não chega para socorrer, a ambulância não chega para transportar, os sistemas elétricos não são reconstituídos porque os mecanismos de reconstrução da energia elétrica não chegam. Então, a mobilidade urbana é um fator fundamental que os CONDECs devem analisar nos seus planos de contingência para que os órgãos de socorro possam chegar nos locais dos desastres. Muito bem. Um esclarecimento para o Ubiraci de Teresópolis, pelo Ubiraci de Teresópolis, por que não é obrigatório aos municípios adotarem o sistema Renner? Resposta: porque a Renner é uma rede de pessoas físicas voluntária, não é voltada para administrações municipais. E mais uma pergunta do Leonardo Rodrigues dos Santos, não sei se o Coronel Alexandre ou o Major Márcio para responder, mas o Leonardo pergunta: o Sistema Nacional de Defesa Civil poderia funcionar de forma similar ao que funciona o SUS e o SUAS, onde o recurso é repassado diretamente para o município? Bom, essa colocação é muito importante, Leonardo, porque é o seguinte: hoje se estuda essa possibilidade, sim. Na verdade, você está falando do sistema de saúde, principalmente de saúde, que é a transferência de fundo a fundo. A União tem um Fundo Nacional de Saúde, o Estado tem um fundo e o município tem um fundo. E a transferência direta de fundo a fundo. Reconhecemos que é o melhor modelo. E isso foi proposto às comissões, tanto da Câmara quanto do Senado, para que fosse adotado também em relação à Defesa Civil. O que está sendo feito, de maneira não tão organizada como é o de saúde, a Secretaria Nacional de Defesa Civil, para passar recursos, ela está exigindo que o município e o Estado tenham um fundo com dotação, com uma conta específica de defesa civil, para não misturar os recursos. Então, isso está sendo uma forma de fomentar, de incentivar a criação dos fundos municipais. Mas há uma tendência, sim, com essa nova legislação, de que os recursos de defesa civil sejam feitos transferências de fundo a fundo.
há uma possibilidade, está sendo estudada. E no desastre, vamos me referir mais uma vez ao desastre de 2008, a saúde foi a mais ágil, porque o governo federal passou recurso direto de fundo a fundo, aplicaram rapidamente, eles têm normas claras, simples e de fácil emprego. O que nós também entendemos o melhor para o Sistema Nacional de Defesa Civil. A respeito disso, eu só acredito que é muito importante, Márcio, mas na questão da resposta. Porque na questão da prevenção, de recursos de prevenção, é importante a gente lembrar que Defesa Civil é sistema, que todos os órgãos do Estado e do município fazem parte desse sistema. Porque eu não me vejo, por exemplo, a Defesa Civil recebendo dinheiro para consertar rodovia, para fazer prevenção em rodovia. Eu não concebo, por exemplo, o órgão de defesa civil, o Fundo de Defesa Civil, receber recursos, por exemplo, para fazer uma ponte, para cada órgão receber, fazer um muro de arrimo, uma contenção de encosta. Então, lembrar que Defesa Civil é sistema, que o Ministério da Cidade faz parte do Sistema Nacional de Defesa Civil e ele deve ter recursos para empregar nos municípios, fazerem obras estruturantes de prevenção, obras de contenção, a limpeza de corpos, todas essas questões, e para a resposta, para a preparação, aí eu acho que tem que funcionar igual o SUS e que tem que ter esse fundo, essa liberação de recursos fundo a fundo. Tá. Temos aqui mais uma pergunta, agora do Joseoni Lunardi Pickler. O mapeamento de área de risco vai ser obrigatório e indispensável na hora de pedir recursos para serem aplicados em prevenção? Para conseguir recursos, tanto da esfera estadual ou federal, fica mais fácil com a criação de um Fundo Municipal de Defesa Civil? E aí tem uma outra pergunta de Curitiba. O que podemos falar sobre... Posso repetir a questão? O mapeamento de área de risco vai ser obrigatório e indispensável na hora de pedir recursos para serem aplicados em prevenção? Isso é proposta da legislação que está em andamento no Congresso Nacional. É uma proposta que está lá para ser votada e nós concordamos com ela. E tem prazo para ser feito esses mapeamentos. Quando sair a lei vai ter um prazo. E criando um Fundo Municipal de Defesa Civil, fica mais fácil conseguir recursos da esfera estadual e federal? Eu diria que é mais fácil convencer o administrador, tanto no nível federal e estadual, que você tem uma atividade de defesa civil bastante atuante. Então, fica mais fácil, mas não é uma condição principal. Realmente não é. O município sendo atingido por desastre, a União e tanto o Estado não tem isso como uma condição sine qua non, uma condição que se não tiver não vai existir. Mas, com certeza, demonstra que o município tem uma atividade de defesa civil bastante atuante. E melhora também os processos administrativos, porque a legislação ela prevê uma série de rúbricas, de gastos, de dotações orçamentárias. Se você não fizer através do fundo, você vai ter que procurar para cada tipo de gasto uma dotação orçamentária prevista na legislação do município, do Estado e da União. Tendo o fundo, você canaliza todo o recurso para aquele fundo e produz a resposta com aquela dotação orçamentária. Uma última questão de Curitiba, capital paranaense, do João Juberi. É uma pergunta simples, mas eu acho difícil. Como estabelecer NUDECs em regiões onde nunca aconteceram desastres? Olha, eu particularmente acho que se não há risco, não há necessidade do núcleo de defesa civil. Agora, é importante a gente não caracterizar o desastre apenas aqueles relacionados à chuva e relacionados à questão das questões climáticas. Quando a gente vai nos 153 desastres, por exemplo, um dos desastres que está lá é banditismo e crime organizado. Tráfico de intenso de drogas generalizado. Infância marginalizada e carente. São três desastres que estão lá. Todos os lugares no Brasil podem estabelecer NUDECs, por exemplo, com essa questão do crack. Essa disseminação do crack é um desastre. Porque no conceito de desastre é o quê? É um evento adverso, a subjugação dos jovens, né? Sobre um ecossistema vulnerável, que causa danos humanos, prejuízos econômicos e sociais. Então, basta que você identifique o local, qual é o desastre mais próximo desse local, e fazer um NUDEC voltado para esse desastre, que não necessariamente tem que ser relacionado ao clima. Eu gostaria não fazer um complemento, mas lembrar o seguinte. Toda vez que você trabalha muito bem a prevenção, a possibilidade dos desastres diminui.
Então, é pensar que a partir do momento que você trabalha bem e diminui o desastre, é motivo para desmanchar, terminar o NUDEC. O NUDEC é quase que um exercício de cidadania. É você avaliar a condição do meio em que você vive e desenvolver atividades para que esse meio fique cada vez melhor. Essa é a minha avaliação em relação ao NUDEC. É uma prática em que você vai chegar e vai avaliar se o seu rio está limpo, ver se a rodovia que corta o seu município ela está bem sinalizada, se os veículos que ali estão transitando, transitam numa velocidade adequada. Iluminação pública. Iluminação pública. Quer dizer, o NUDEC é um exercício de cidadania. É algo que você vai avaliar, e é curioso, nós temos algumas experiências, que o NUDEC, à medida que vai resolvendo os problemas, ele vai potencializando os pequenos problemas, considerando que é possível melhorar e viver cada vez melhor. Então eu diria o seguinte, o NUDEC, mesmo onde não há desastre, você pode fazer uma avaliação e ver que é importante a construção, a organização da comunidade para melhorar a qualidade de vida onde você vive. Eu vou citar um caso muito rápido. Aqui na Grande Florianópolis tem uma praia paradisíaca e não há quase problema de desastre. E nós temos insistido que a comunidade se organize. Há uns 3 meses atrás, um vento forte colocou no fundo 3 embarcações de uma comunidade pesqueira. São mais de 20 famílias que estão sem produzir e sem se alimentar, tendo dificuldade vivendo cesta básica. Então, não havia, aparentemente ou potencialmente, um desastre. E isso, para aquela comunidade, foi um desastre. Então, nós temos que nos preparar, porque o coronel disse muito bem o conceito. O que é um evento adverso? É algo fortuito, indesejado, inesperado. Então, a gente tem que estar preparado para o inesperado. Furacão Catarina foi um desastre inesperado, pouco provável e, pela ciência, quase impossível. E ocorreu. Então, nós temos que realmente nos organizar, chame de NUDEC, chame de conselho, chame de qualquer coisa, mas que a comunidade tem que estar organizada para melhorar a qualidade de vida, isso eu não tenho dúvida. Eu só queria lembrar o seguinte, o Brasil é um país extremamente rodoviário. Todas as nossas riquezas, a maioria delas são transportadas de caminhão. Então, grande parte das cidades do Brasil tem uma rodovia que corta e que ali pode ser um local, por exemplo, onde haja um caminhão com produto perigoso que derrame e que aquela comunidade ali em volta daquela rodovia tem que ser preparada. Então, ali já é um bom lugar para se criar um NUDEC, apesar de que não vai acontecer um grande desastre. Mas um caminhão de ácido sulfúrico que cai ali e que derrama o seu produto dentro de um curso d'água que vai alimentar uma cidade de 10 mil, 5 mil habitantes, a comunidade tem que estar preparada, já é um motivo para se criar um NUDEC. Pois bem, poderíamos ficar horas aqui, né, falando sobre o assunto defesa civil, que não se esgota, né? Sempre dá para esmiuçar. O importante é que você, cursista, tenha gostado, tenha se sensibilizado para a necessidade, né, de haver essa discussão na sua comunidade. Trabalhar a construção do plano de contingência, levantamento de riscos, das potencialidades, as pessoas, né? Todas que podem colaborar sejam mapeadas, estejam prontas, né? E que não seja necessário, no fim ainda, que sejam mobilizadas. Mas, muito bom estarmos aqui nesta teleconferência, nesta segunda teleconferência desta capacitação básica em defesa civil. Um prazer estar novamente com o Major Márcio Luiz Alves, que é o nosso conteudista e também secretário adjunto da Defesa Civil aqui de Santa Catarina. O que faltou dizermos aos nossos cursistas para motivá-los e para encerrarmos esta teleconferência, Major? Bom, faltou dizer que os senhores e as senhoras entraram numa atividade que é impossível retornar. Você provou dessa delícia que é fazer a defesa civil, é muito pouco provável que você vai conseguir se desligar dela. Então, faça o seu melhor, porque a garantia que você tem é que algumas pessoas dependem disso. Nós temos uma dificuldade muito grande de avaliar o quanto somos úteis, mas é possível saber que nós ajudamos alguém. Então, parabenizo, agradeço e fico emocionado em saber que tanta gente tem prazer de fazer o bem a outras pessoas. Então, eu fico aqui, o nosso muito obrigado. Agradecer e parabenizar a Secretaria Nacional de Defesa Civil por mais esse belo trabalho. O CEPED, que tem sido um fomentador
da atividade de defesa civil no Brasil, que merece nosso respeito. O prazer que tenho estar ao lado do Coronel Lucas, que é, acima de tudo, um grande amigo, e dizer também que não desistam. Porque se você desistir, você nunca vai saber se teria vencido. E o bom é lutar, né? Então a gente tem que continuar lutando, brigando. Mesmo Fernanda, com as dificuldades que tu tem, a Carla, que eu vi que participou aqui de Camboriú, com as dificuldades que vocês têm, continuem fazendo o que vocês fazem e nós vamos ainda alcançar o melhor para a sociedade catarinense, porque sou catarinense e trabalho em Santa Catarina, mas com certeza para todo o Brasil. Vimos aí a participação em Pernambuco, Ceará, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. É o Brasil unido para fazer melhor e garantir aí a proteção do povo brasileiro. Coronel Alexandre Lucas, um prazer conhecê-lo pessoalmente, já ouvimos aí nas videoaulas e tudo mais. E o que faltou dizer para motivarmos os cidadãos a pensar em defesa civil? Olha, eu queria falar 3 coisas. A primeira é que essas pessoas que estão estudando, que estão fazendo curso, que estão se dedicando a essa matéria de defesa civil, elas são muito importantes. Essas pessoas são muito importantes. Você precisa se considerar uma pessoa muito importante. O seu trabalho é muito importante. A segunda é que você nunca vai ser reconhecido na medida do seu mérito. Não procure reconhecimento no nosso trabalho, porque nós nunca seremos reconhecidos pelo tanto que trabalhamos, pelo tanto que fazemos e por tanto que a gente dedica a essa causa tão fantástica. E terceiro, vocês são anjos. São anjos físicos que Deus estabeleceu na terra para socorrer as pessoas que sofrem. E anjos não procuram reconhecimento, anjos não procuram mérito, anjos são seres humildes que estão aí para servir. Então, considerem-se como anjos, sejam felizes e se considerem pessoas muito importantes nesse país. E não deixem também de acessar a UAVA, que é um ambiente virtual de aprendizado. Consultem a página da Defesa Civil Nacional, defesacivil.gov.br, para ter acesso a esta cartilha e também ao manual de convênios, o caderno de orientações, saber como conseguir o cartão. Consultem também a página do CEPED da UFSC, www.ceped.ufsc.br, que dispõe uma vasta literatura de tudo que foi estudado e pesquisado. E assim chegamos ao fim desta teleconferência, desta segunda teleconferência de capacitação básica em defesa civil. Acesse a UAVA, consulte aos tutores, faça as tarefas indicadas, né? Preste atenção aos prazos e tenha sucesso na organização da defesa civil em sua comunidade. Agradecemos novamente a todos que participaram desse curso, ao Major Márcio Luiz Alves, ao Coronel Alexandre Lucas Alves, também a Sara, ao Cristiano Hacker, que ainda nos acompanham, aos convidados aqui ao lado, tutores e, claro, você que nos acompanhou. Muito obrigado também a toda a equipe de produção da Arrebol Soluções EAD, ao Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres e principalmente a equipe da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Nosso muito obrigado e até a próxima capacitação em Defesa Civil.